Boa tarde, boa tarde. Bem, o Grupo EMAR, Grupo de Educação Matemática Antirracista, do Instituto de Matemática e Estatística da UF, parceiro do projeto da licença, tem a grande satisfação de receber vocês hoje aqui. Começo hoje trazendo uma homenagem póstuma à professora doutora Elisa Maria Ferreira Veras da Silva, reconhecida como a primeira mulher negra a obter um doutorado em matemática no Brasil. Ela faleceu semana passada. Tá? Ela deu aulas e foi vice-diretora do Instituto de Matemática da Universidade Federal da Bahia, até se aposentar em 1994. A trajetória da professora doutora Elisa Maria inspirou muitas mulheres negras, principalmente na matemática. Bem, estamos aqui hoje com vocês para assistirmos juntos à palestra do professor Fábio Fonseca, com o título Educação e Antirracismo, o papel da escola e dos profissionais de educação no enfrentamento ao racismo. O professor Fábio Fonseca é graduado em História, especialista em Educação Antirracista pela Faculdade de Educação da UFRJ, mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Étnico-Raciais do Cefet e gerente do Núcleo de Diversidade e Inclusão da Bioma Educação, onde somos colegas. Bem, então, professor Fábio, a palavra é sua. A primeira palavra de agradecimento, muito obrigado pelo convite, muito obrigado também, enquanto homem preto, ativista do antirracismo, a criação desse grupo, né, de educação matemática antirracista, acho absolutamente necessário e fundamental, então estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado a todos e todas. Né? Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma breve, né, apresentação que eu fiz para orientar aqui a nossa troca, na verdade, né, a nossa conversa. E antes, né, eu gostaria também de fazer a minha descrição, minha audiodescrição, né? Eu sou um homem preto, pele retinta, cabelo já embranquecendo por conta da ação natural do tempo, já que eu tenho 63 anos de idade. Estou usando uma camisa de meia da Hering azul, né? Uso óculos também. O fundo aqui ele está desfocado, porque eu estou usando um recurso do Google Meet, porque esse quarto aqui, que é um escritório, está bem bagunçado lá atrás. Eu não vou fazer com que vocês passem por esse desconforto. Então, eu usei aqui o recurso do Google Meet, né, para desfocar o fundo. E é um enorme prazer, privilégio, uma responsabilidade enorme também trocar essas ideias com vocês. E, na verdade, é um bate-papo, uma conversa, né? Nós montamos aqui uma apresentação, trocamos ideias, eu e Paula, né, para saber o que a gente faz aqui, mas sempre que vocês julgarem necessário, pode interromper ao longo, né, da nossa conversa, da nossa apresentação, pode interromper, perguntar, discordar, adicionar, corrigir, não tem problema algum, pelo contrário, né? É assim, com essa troca, que a gente enriquece o nosso encontro. Eu queria pedir licença a Paula, e a todos também que estão aqui, todas e todas, né, para corrigir Fábio Conceição. Meu nome é Fábio Conceição, meu pai é uma figura fundamental para a minha vida que me deu o Conceição. Meu nome inteiro é Fábio da Silva Conceição. Silva da dona Neuza, minha mãe, Conceição do meu pai. Infelizmente, os dois já faleceram, mas carrego eles dentro de mim. E já que eu falei da minha pessoal ancestralidade, quero também abrir o evento aqui, saudando a quem veio antes de mim, né? Pessoas pretas que vieram antes de mim, a professora que foi citada, que não está aqui mais entre nós, e tantos outros profissionais pretos, né, que atuam no dia a dia com educação, e especialmente aqui com educação matemática. Eu estou muito feliz em estar aqui. Agradeço, né, a Paula, que fez o convite pessoal, agradeço ao Programa da Licença, à Universidade Federal Fluminense, à Pró-Reitoria de Extensão e ao Grupo de Estudo Educação Matemática Antirracista. Muito obrigado pelo convite. E, bom, eu vou começar aqui a apresentação, mas eu também gostaria, como, né, nós somos muitos, eu sempre gosto de trocar quem é você, pedir para todo mundo se apresentar, mas não vai ser possível aqui, né? Somos muitos. Então, caso não se incomode, se a audiência não se incomodar, de colocar aqui no chat, né,
da onde está, em que cidade está, né? Pode ser que tenha entre nós aqui alguém fora do estado do Rio de Janeiro, né? Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, eu estou no Maracanã, né? Mas pode ser que alguém esteja de outro estado. Gostaria, só para a gente poder se aproximar, mesmo que virtualmente, gostaria que vocês colocassem aqui no chat, né, de onde vocês estão, né? E talvez aqui, a professora Anne começou, né, a sua institucionalidade, né? Aonde você está ligado? Você está ligado a alguma universidade ou não? Grupo de estudo, grupo de extensão também. Acho que vale a pena, né, professora Anne, a gente manter essa proximidade, mesmo que virtualmente. Bom, queridos e queridas, vou começar aqui. A Paula fez uma gentileza, fez uma apresentação absolutamente extraordinária, falando aí do meu currículo, mas o Fábio, salve Itaboraí, salve Márcia, mas o Fábio Conceição é mais do que esse que a Paula aí tão gentilmente anunciou. Eu também sou salgueirense, não dá para deixar de ser, o Fábio também é salgueirense, né? Pernambuco, olha isso, Carlos Alexandre, saudações, Carlos, seja bem-vindo. Eu sou salgueirense, minha família, minha mãe, meu pai moraram no Morro do Salgueiro, né? Então, eu costumo dizer que sou salgueirense raiz. Caramba, olha só quem está aí, Caetité, na Bahia, que saudações! Poxa, obrigado aí pela presença de vocês. Maravilha, a galera tá toda aí. Eu também sou botafoguense, olha só, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, né? E seremos campeões novamente. Acho que a maioria aqui é botafoguense, né? Esse pessoal faz matemática, um pessoal inteligente, né, professora? Então, a maioria aqui, certamente, deve ser botafoguense também. Mas que alegria, tem gente da UNEB, gente da Bahia aqui, ó, Guilherme, né? Também tem a Suélia. Satisfação, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Que alegria ter vocês aqui, tá bom? Bom, então eu vou começar a apresentação aqui, pessoal, e eu queria pedir licença a vocês para começar a apresentação mostrando para vocês um vídeo de um professor, ele é educador popular, ele é pedagogo e é rapper também, chamado Tiago Euninho. E esse vídeo do Tiago Euninho, esse é o nome artístico dele, né? Ele se chama Pedagoginga. Então, para nos mobilizar, né, para começar aqui a nossa conversa, vou pedir licença a vocês aqui, pedir licença a Denise, que é do Carmo, pedir licença a Isabela, que é de Itaboraí, a Carolane, que é lá de Cachoeira de Macacu, né? Pedir licença a todos vocês, a Maria Neide Torres, que é de Pernambuco, para soltar esse videozinho aqui, tá legal? Depois do vídeo a gente retoma. O vídeo é só para nos mobilizar. Ao interagir com o vídeo, eu gostaria que vocês prestassem atenção no recado. Vamos lá? Vou soltar. Oromilá jogou seus búzios para ver que futuro ia ter a ave que enfrentou Oxóssi. Índio guerreiro que era justo, que era forte, que pra defender seu povo tinha apenas uma flecha em sua posse. E que mostrou que o impossível não era improvável, e o que não era tranquilo se fez favorável. E uma hora vocês vão ver o inevitável, nossa fé é imensurável e transformador em motivação. Pra superação, tanta humilhação, atravessar o oceano pra trampar na sua plantação. Café, algodão, cana, escravidão, alforriar o nosso corpo, mas deixar a mente na prisão. Não, abre logo a porra do cofre, não tô falando de dinheiro, eu falo de conhecimento. Eu não quero mais estudar na sua escola, que não conta a minha história, na verdade me mata por dentro. Me alimento da sabedoria de entidades de terreiro. Sou guerreiro da falange de Ogum, zum zum zum. Capoeira mata um, mata mil. Pedagoginga na troca de informação, papo de visão, nossa construção passa por saber quem somos e também quem eles são. Não entrar em conflitos que não tragam solução, evitar a fadiga, não dar um passo em vão. Quando todo campo de conhecimento é válido, só tem que o homem pálido nos vende que somente o seu que serve.
Levanta-se a voz daquele que se atreve a expor seu desconforto, mesmo que o sistema não releve. Não é leve não, mano, pesado e pique um fardo. Eu tenho amigos do outro lado, são exceções que eu tenho amor. Mas se tem coisa que a escola não me ensinou, é que o amor é indispensável em qualquer lugar que for. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia. Vou te falar aí, o lugar que eu odiava, eu não entendia porra nenhuma do que a professora me falava. Ela explicava, querendo que eu criasse interesse no mundo que não tinha nada a ver com o meu. Não sei se a escola aliena, mais do que informa, te revolta, te conforma com as merda que o mundo tá. Nem todo livro, irmão, foi feito pra livrar, depende da história contada e também de quem vai contar. Pra mim contaram que o preto não tem vez. O que o hip hop fez? Veio e me disse o contrário. A escola sempre reforçou que eu era feio. O hip hop veio e disse: tu é bonito pra caralho. O hip hop me falou de autonomia, autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesmo me prendeu. Nasceu vencendo o apartheid no ventre. Vive quem sabe sempre olhar pra frente, certo? Livre com toda vez a esperar, conta meses a esperar pra respirar. Mais um nessa diáspora. Com 3 ouvia pólvora, com 4 pai no mar verá. 5 primo preso, qual perspectiva haverá? A 9 do plantão disparará e opera lá, mas pensa menor de 10, o júri absolverá. Se envolver era pra coroa não piorar, Deus escutará no rádio. Será? Na escola não ensinaram a orar, mas aprendeu a contar e ponto é fácil, 600 por semana. Piscou, tem 13 agora, vai comprar até kit novo e comemorar. Mas o silêncio na ilha diz o que se repetirá. Pra tua mérito fazenda, meu verso fagulha, porque tinha só 16, tem 584 na pura. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia. Minha percepção de mundo diz que nós mesmo não vendo nada em volta, nunca estamos sós. Faço minha oração, peço forças pro meu guia e que ele não me abandone nas lutas do dia a dia. Esse é Tiago Elninho. Tiago Elninho, como eu disse, ele é pedagogo, né? Tem mestrado, inclusive, em pedagogia, educador popular. Se não me falha a memória, ele é de Volta Redonda. Vale muito, muito, muito a pena conhecer todo o trabalho do Tiago Elninho. O trabalho dele musical enquanto artista de rap, né? Hip hop, é um trabalho extraordinário. Eu, para também, ainda nessa tentativa de nos mobilizar, separei um trecho, né, da música do Tiago Elninho e eu gostaria aqui de ler junto com vocês. Não sei se a escola aliena mais do que informa. Te revolta ou te conforma com as merdas que o mundo dá. Nem todo livro, irmão, foi feito para livrar. Depende da história contada e também de quem vai contar. Para me contar o que o preto não tem vez. E o que o hip hop fez? Veio e me disse o contrário. A escola sempre reforçou que eu era feio. O hip hop veio e disse: tu é bonito pra caralho. O hip hop me falou de autonomia. Autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesma me prendeu. Não é o nosso objetivo aqui, queridos e queridas, mas quem conhece, né, um pouco, né, e estudando um pouco da história da educação no Brasil, a gente vê, a gente percebe, né, que, de fato, a escola e a educação no Brasil, pensando historicamente, sempre tiveram um caráter
profundamente excludente. Profundamente excludente. E quando eu falo pensando historicamente, eu não estou dizendo nem lá do período colonial do Império, estou falando ainda no período republicano, né? A escola, né? E a educação, por consequência, era muito limitada. O acesso era para muito pouca gente mesmo, né? Claro que muitas mudanças ocorreram na sociedade brasileira. Hoje o acesso à escola é um acesso muito mais facilitado. Portanto, a nossa discussão hoje, ela não vai se prender, né? Se temos ou não temos direito à educação, já que hoje é um princípio constitucional, está lá na Constituição, é dever do Estado, né? Garantir a educação, e a família também precisa se responsabilizar quanto a isso. Então, nós não vamos falar mais de acesso à educação tão somente. Há outras questões, né, que precisamos pensar sobre educação e sobre escola. Mas hoje eu quero pensar sobre educação e sobre escola, se essa educação e se essa escola corresponde à realidade. Se essa educação e se essa escola está de acordo com a realidade que a gente está vivendo hoje. E aí, mais uma vez, insisto, né? Rapaz, tem gente da Colômbia aqui, professora Anne. Olha que maravilha, é o Christian colombiano. Saudações, Christian. Poxa, eu tenho maior vontade de conhecer a Colômbia. Eu vou conhecer lá os palenques colombianos, né? Os quilombos colombianos. Ainda vou chegar lá. Mas, enfim, para a gente começar, então, para começar a estimular, a compreender, né? Se a escola está, de fato, né, articulada, ou se a escola está refletindo sobre a sociedade brasileira, eu vou trazer aqui 2 dados da realidade, né? O primeiro dado, e quando eu falo dado da realidade, eu não estou dando aqui a minha opinião, né? É um dado da realidade, não dá para discutir. O Brasil é um país multirracial de maioria negra. Ponto. Isso aí é um primeiro detalhe que eu acho absolutamente fundamental levar em consideração, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O Brasil é um país multirracial de maioria negra. E nós colocamos aqui os dados do censo, portanto, é um dado empírico de 2022, né? O censo de 2022 revelou esse caráter multirracial da sociedade brasileira. Há brasileiros que são pardos, há brasileiros que são brancos, há brasileiros que são pretos, há brasileiros que são indígenas, há brasileiros que são amarelos. E desse total de brasileiros, 55,5% se autodeclararam negros. De acordo com a classificação do IBGE, negro é a soma de preto mais pardo. E isso dá um total, queridos e queridas, de 112 milhões de brasileiros. Para você ter uma ideia da dimensão disso, né? A população total a Paula, não sei se vocês sabem, pode falar aqui, Paula? A Paula esteve ano passado na Olimpíada em Paris, representando a Faculdade de Matemática da UF, né? Toda a população da França, toda inteira a França, tem 60 milhões de habitantes. Toda a população da Alemanha inteira a Alemanha, tem 80 milhões de habitantes. Toda a população de Portugal, que é um país que tem relações históricas com o Brasil, né? Toda a população tem 10 milhões de habitantes. No Brasil, só negros autodeclarados são quase 113 milhões. Isso faz do Brasil o país de maior população negra em números absolutos fora do continente africano. Isso é um dado da realidade. E aí, quando a gente vai mostrando esse dado da realidade, será que a escola e a educação estão organizadas para refletir esse dado da realidade? É essa a minha provocação aqui. Um outro dado da realidade que eu preciso mostrar, já que a gente fala de escola, já que a gente fala de educação, acredito que a maioria aqui, né, das presentes, a maioria é educador ou tem algum envolvimento com escola e com educação, então a gente não pode omitir de forma alguma. É um compromisso ético, inclusive, não podemos omitir a realidade que nos cerca, mesmo sendo professor de matemática, não podemos. E aí eu vou trazer aqui um outro dado da realidade que não é confortável, mas é um dado da realidade. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Só no ano passado,
só no ano passado, foram 1.400... Eu comecei por esse segundo quadradinho aqui, ó, segundo dado que está aqui. Só no ano passado foram 1.450 mulheres assassinadas por feminicídio. Eu sei que vocês sabem, né? Mas nós estamos aqui numa conversa. Feminicídio não é bala perdida, não é assalto, não é nada disso, não. 1.450 mulheres foram assassinadas ano passado por serem mulheres. O detalhe é esse, a tragédia é essa, por serem mulheres. Só em janeiro desse ano, 25, só em janeiro foram 105 casos de feminicídios registrados. E vocês, a maioria aqui tem envolvimento com a matemática, olha o gráfico. Olha o gráfico de 2015 para cá, olha o que está acontecendo. Né? Nós estamos no século XXI, né, galera? Olha o que está acontecendo. Valeu, Leonardo, fica à vontade, querido. Olha o que está acontecendo. Essa violência contra a mulher, por ser mulher, está aumentando. Está aumentando. E nós temos legislação contra a violência contra a mulher, uma das mais avançadas do mundo. Agora eu vou para o primeiro, que eu acabei passando primeiro, né? Preconceito contra homossexuais. O Brasil é o país que mais mata gays, homossexuais, lésbicas, trans no mundo. Não tem país no mundo que mais mata homossexuais. Não tem. Né? E um detalhe que é um detalhe que deixa a gente mais incomodado ainda, né? É que não é crime ser homossexual no Brasil. Não é crime. Na Arábia Saudita, por exemplo, é crime ser homossexual. O Brasil mata mais do que a Arábia Saudita, em termos proporcionais. Isso é uma tragédia. Tragédia. E outro dado da realidade que é uma tragédia é que tem a ver com o nosso tema fundamental hoje, o racismo. Né? O racismo. O Brasil é um país racista. E a gente pode verificar isso de diversas maneiras. Diversas maneiras. E é isso que nós vamos explorar. E quando a gente explora essas questões, essa tragédia, né? Mais uma vez, será que a escola e a educação estão organizadas para possibilitar a formação cidadã de sujeitos que enfrentem essa realidade ou que reproduzem essa realidade? Essa é a minha questão. Eu acho que essa que é a grande provocação. E no que diz respeito ao racismo, o racismo no Brasil, queridos e queridas, ele é tremendamente sofisticado. Muito sofisticado. E eu sou partidário da tese de que não tem como compreender a sociedade brasileira sem levar em conta relações raciais. Não dá para entender o Brasil sem levar em conta relações raciais. Impossível, no meu entendimento. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos do tráfico transatlântico. O Brasil, no território brasileiro, tivemos escravidão africana em todo o território brasileiro, de norte a sul. A escravidão no Brasil durou 380 anos. Se colocássemos numa escala de 10, 7 anos foi sobre o período da escravidão no Brasil. Né? E o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Último país a abolir a escravidão. E aboliu a escravidão com uma lei profundamente conservadora há 137 anos atrás. A Lei Áurea. Profundamente conservadora. Né? Lei que não garantiu efetivamente que o negro livre se tornasse um cidadão. Muito pelo contrário. Logo após a abolição da escravidão, logo após a proclamação da República, o Estado brasileiro colocou em prática uma política pública para promover o embranquecimento da população brasileira. É isso mesmo que eu estou falando? Política pública para promover o embranquecimento da população. Estimulou-se a imigração de europeus, e com isso a miscigenação, e ainda, por lei, havia uma perseguição implacável das práticas culturais do povo preto. O samba era proibido, jongo era proibido, capoeira era proibido, o samba era proibido. Então, o projeto era embranquecer fisicamente e embranquecer simbolicamente
à sociedade brasileira. Né? Então, o Estado republicano, isso foi ontem, tá, pessoal? Pensando historicamente. O Estado republicano colocou em prática políticas públicas para promover o embranquecimento. Trago aqui um exemplo, Yasmin está aqui, boa tarde, Yasmin, Paola, Walter, Leonardo dos Santos, Luísa, boa tarde a todos vocês, muito obrigado, Christian, Maria Neide, boa tarde. Trago aqui um exemplo, só para você ter uma ideia, como é que essa questão é grave, professora Anne. A Constituição de 1934, 34, a Constituição de 34, né? 80 anos atrás, Constituição de 34, não, 90 anos atrás. No capítulo de educação da Constituição de 34, que no contexto histórico que estamos falando, anos 30, essa Constituição, que foi a segunda Constituição republicana, muito avançada em relação à anterior, porque garantiu o direito de voto às mulheres, garantiu legislação para proteger a classe trabalhadora, avançada em muitos quesitos, garantiu o voto secreto, avançada. Mas no capítulo de educação estava lá, é dever do Estado garantir e promover a educação eugênica. Estava no texto constitucional, que era dever do Estado garantir e promover a eugenia, ou seja, no capítulo da educação. Nós estamos falando da década de 30, na Constituição de 34, segunda Constituição republicana. Então, esse é o país que nós estamos, que nós vivemos, né? Esse é o país que nós estamos ajudando a construir. E aí, mais uma vez, eu faço essa provocação, né? A educação e a escola, elas estão organizadas para refletir essa realidade, para ocultar, né? Essa provocação que eu faço. E quando a gente fala de racismo, né? O racismo, eu já disse aqui, vou repetir, ele é de uma sofisticação extraordinária. Extraordinária. A gente consegue perceber a manifestação do racismo quando acontece de forma explícita, de forma clara, né? A polícia dá 111 tiros em 5 jovens, né? Tá claro, né? Quando no estádio de futebol um jogador negro é xingado de macaco, tá claro. Porém, esta é uma das manifestações do racismo. Existem outras formas do racismo se manifestar. Por exemplo, sistema tributário brasileiro penaliza mais as pessoas negras. Hein, professora Anne? Acabamos de ajustar nossas contas com o Leão, né? O imposto de renda na sexta-feira. Eu sou atrasado, deixei para o último dia, né? Olha aí, ó. Sistema tributário brasileiro penaliza mais as pessoas negras. Olha a manifestação do racismo, onde a gente não consegue ver, tá? Não consegue ver isso aqui. Isso aqui é uma pesquisa do IPEA, tá, pessoal? Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Também é dado empírico, não é opinião, não, tá? É empírico. Vários profissionais, economistas, sociólogos, matemáticos, né? Se debruçaram para produzir esse material, tá? Tá no site do IPEA, tem que dar todos os dados lá, tá bom? Para você ver, olha como é que o racismo se manifesta no Brasil. Olha como ele se manifesta. Outro dado que eu trago aqui, Fernando Henrique, seja bem-vindo. Outro dado, ó. Brancos têm mais acesso a saneamento básico do que pretos. Isso aqui é resultado do censo de 2022. Olha a outra manifestação do racismo. Para além daquela explícita, né? Para além daquela explícita, olha a outra manifestação do racismo aqui. Tem mais uma. Essa aqui, eu sempre gosto de botar essa. A Paula, acho que já me deu até o privilégio de ver, né? Foto de astro do cinema Michael B. Jordan aparece em lista de procurados pela polícia do Ceará. Ué, Fábio, que isso? Que isso? O seguinte, olha o contexto. Houve uma chacina no Ceará, a polícia inicia uma investigação, descobriu que possivelmente algumas pessoas testemunharam esse assassinato, essa chacina, e a Polícia Civil do Ceará iniciou, né, as investigações e contactou essas testemunhas para fazer depoimento. E na delegacia foi apresentado um álbum de fotografia para possível identificação dos assassinos, e nesse álbum estava lá o Michael B. Jordan.
o Michael B. Jordan nunca esteve no Ceará. Aliás, é uma falha dele, né? Que o Ceará é maravilhoso. Ele nunca esteve no Ceará. E aí, quando eu coloco essa aqui, a semana passada eu estava discutindo com os estudantes lá da escola que eu trabalho, e coloquei aí os estudantes assim, não, peraí, Fábio, será que eles não colocaram essa imagem para saber se as pessoas estão mentindo ou não? Não. Colocaram essa imagem porque o Michael B. Jordan é preto. E essa imagem não causa nenhum choque para ninguém. Sendo preto, ele pode ser o assassino, né? Porque se fosse para ver se a pessoa tá mentindo ou não, por que não colocou assim, ó, foto de astro do cinema Brad Pitt aparece em lista de procurados da lista do Ceará. Foto de astro do cinema Johnny Depp Não, isso aqui só vai colar se for botar preto num país racista como o nosso, né? Essa é uma manifestação do racismo, né? E em função dessa realidade racista, isso provoca profundas dores. Uma das que mais me deixou assim bastante impressionada, essa matéria saiu na Folha de São Paulo, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, em 2022, né? Uma pesquisa realizada em 2022, e o resultado é dramático, né? Não quero colocar um filho negro nesse mundo. Medo da violência policial. Veja que ela só está falando da violência policial, que é uma manifestação do racismo. Medo da violência policial faz com que mulheres negras desistam de serem mães. Olha que tragédia, gente. Olha que tragédia. E aí, né, eu estou pontuando, aí a gente percebe o quanto que a escola e o quanto que a educação tem um papel absolutamente fundamental para mudar, para colaborar para a mudança dessa realidade. Eu acredito nisso, acredito mesmo, que a escola e a educação podem sim ser instrumentos muito eficazes de enfrentamento, né, a essa violência, que é o racismo. E eu quero aproveitar aqui, queridos e queridas, abrir um parênteses, né, e dizer que eu, particularmente, eu não faço hierarquia de opressões. Eu não estou aqui advogando que o racismo é pior do que a homofobia, não estou advogando que o racismo é pior do que o capacitismo, não estou advogando que o racismo é pior do que a misoginia, não estou advogando, né? É só você perguntar para a vítima, né? Não tem violência pior. Entretanto, defendo que na sociedade brasileira o racismo exerce uma centralidade muito profunda. A raça vem na frente. Durante muito tempo, provavelmente vocês devem ter conhecimento, já ouviram sobre isso, dessa forma que eu vou colocar aqui. Durante muito tempo, muita gente dizia assim, não, é só ter dinheiro. É só ter dinheiro que está tudo resolvido. Você não vai passar por racismo, não. Tem dinheiro? Uma semana, não sei, tem uma semana e meia atrás, a ministra do Tribunal Superior Eleitoral, olha onde ela chegou, uma mulher negra, foi barrada num evento do tribunal onde ela ia dar palestra. Ela foi barrada, né? E quando ela chegou, não, eu sou ministra do tribunal, vim dar uma palestra. O rapaz que estava na portaria disse, se a senhora for ministra aqui, então eu sou o Papa. Foi assim que ele impediu ela de entrar no tribunal. Ministra! Ou seja, ela chega no patamar, só agora, acima dela só ser do Supremo. E ela foi barrada, né? E eu me lembro sempre também de uma entrevista que a Thaís Araújo deu em algum podcast desse, e ela dizia assim que está vivendo uma situação de muita preocupação com o filho, que é adolescente, né? E a entrevistadora perguntou, mas você está preocupada com que ele é muito levado? Aí a Thaís Araújo falou, não, ele é maravilhoso, mas só que agora ele está na idade de querer dormir fora, viajar sozinho, ir para o shopping sozinho, dormir na casa da namorada. Eu estou muito preocupada com isso. E a entrevistadora continuou sem entender. Mas, você não disse que ele é educado? Mas por que você está preocupada? E a Thaís Araújo teve que dizer claramente, eu estou preocupada porque ele é negro.
Jovem negro no Rio de Janeiro, milionário, tem muito dinheiro, né? Filho da Thaís Araújo e do Lázaro Ramos, mas é negro. A raça vem na frente, não tenho dúvida. Isso eu advogo, a centralidade do racismo. E por isso, de novo, eu também defendo o poder da escola e a educação como elementos que podem sim ser instrumentos para enfrentar o racismo, que tem esse caráter estrutural, né? Eu gosto muito da professora Lia Weiner, porque ela conseguiu traduzir para mim de uma forma tão simples, clara, objetiva, né? O que é o tal do racismo estrutural? Esse conceito começa a ser difundido em 2018, com o lançamento do livro, né, O que é Racismo Estrutural. Mas é claro, né, existe uma densidade aí para compreender, para traduzir, né, o que é racismo estrutural, claro, né? Mas eu achei a melhor tradução da Lia Weiner. Quando dizemos que o racismo é estrutural, estamos dizendo que se tudo acontecer na normalidade, o resultado será racista. Veja bem, queridos, queridas, Evelyn, veja bem, Guilherme, Rian, veja bem o que a professora Lia Weiner está trazendo aqui para nós, né? Se tudo acontecer na normalidade, o resultado será racista. Eu tive, Paula, uma oportunidade de conversar com a professora Lia no centro de formação, né, da Vila e tal, e antes de começar a conversa, a gente estava de apresentar a live, né? Nos bastidores, a gente estava conversando e eu pedi para ela deixar isso mais claro, e ela deu 2 exemplos que foram exemplos que, de fato, ocorreram na pandemia. Né? Aliás, meu filho estava lembrando aqui, a pandemia já passou há 5 anos atrás, né, que começou a pandemia. Parece que ainda temos alguns traumas por conta da pandemia. Mas, enfim, nós tivemos uma certa dificuldade, né, queridos e queridas, para iniciar a vacinação da população, né? Por conta de, no meu entendimento, opções políticas equivocadas, tivemos dificuldade, né, de vacinar a população. E aí, quando essa possibilidade chegou, houve a necessidade de estabelecer grupos prioritários. Claro, não tinha vacina para todo mundo, né? Temos que estabelecer grupos prioritários. Normal, isso é normal, perfeito, ninguém vai discutir a validade disso. É necessário grupos prioritários. E o primeiro grupo, idosos. Não tem como negar a necessidade de vacinar de forma prioritária os idosos. Não tem como negar. E a Lia Weiner diz, pois é, essa decisão, o resultado foi racista. Porque na sociedade brasileira, a expectativa de vida de brancos é maior do que a expectativa de vida de negros. Então, quando você prioriza brancos, normal. Quando você prioriza, idosos, normal, está na normalidade isso. Você vai estar priorizando brancos. Se tudo acontecer na normalidade, o resultado será racista. O segundo grupo prioritário, que também é indiscutível, né? Profissionais de saúde. Vamos vacinar os profissionais de saúde. Eles estão na linha de frente. Não dá para discutir. Vamos agora fazer um recorte étnico-racial dos profissionais de saúde. Né? A maioria, médico, enfermeiro, mesmo com a política de cotas, que é exitosa, mas médico, enfermeiro, a maioria é branco. Então, se você estabelece essa prioridade que não tem como discutir, é necessária, você vai estar priorizando a população branca. É isso que ela quer dizer. Se tudo acontecer na normalidade, o resultado será racista. E por isso é tão fundamental a escola e a educação se mobilizarem no enfrentamento ao racismo. É muito fundamental. Não é natural. A cada 23 minutos, um jovem negro assassinado. Não é natural. Não é natural, em espaços de privilégio, você só ter branco. Não é natural. Num país de maioria negra, não é natural as vítimas preferenciais da violência policial, né, serem negros. Não é natural. Não é natural as vítimas do feminicídio serem mulheres negras.
Se você fizer um recorte, já foi feito isso. Da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, se não me falha a memória, foi aprovada em 2015. Da Lei Maria da Penha até hoje, o número de assassinatos de mulheres brancas diminuiu e o número de assassinatos de mulheres negras aumentou. Não é natural. Não é natural, né? Recorte também, quando se faz o recorte de assassinatos de gays, homossexuais, pretos são as vítimas preferenciais. Isso não é natural. Como é que nós vamos desnaturalizar esse tipo de violência? De novo, insisto, acho que estou sendo até chato para vocês. A escola e a educação podem ser, só que tem um detalhe, viu? Não é qualquer escola e nem é qualquer educação. Qualquer escola e qualquer educação nos trouxe a essa tragédia que nós vivemos hoje. De fato, não tem jeito. Qualquer escola e qualquer educação, nós estamos aí vivendo essa tragédia que nós pontuamos lá em cima. Essa e outras, né? Mas nós só nos concentramos naquelas 3 que nós colocamos lá em cima. Né? Nós aprendemos... vocês sabem disso, né? Já virou até... É um clichê, né? Essa violência contra a mulher, a violência contra gays, lésbicas, homossexuais, a violência contra negros está naturalizada. Há muitos na sociedade brasileira não se incomoda mesmo com esse tipo de violência. E essa rapaziada, muitos daqueles que são os agressores, né, passaram pelas melhores escolas. Tiveram oportunidade de ter uma educação dita de qualidade e não foram afetados por aquela formação básica acadêmica, não foram afetados para pensar os seus valores ou repensar os seus valores. Por isso que eu digo, sim, a escola e a educação podem sim fazer a diferença, mas não é qualquer escola e não é qualquer educação. Tem que ter intencionalidade, tem que ter compromisso, comprometimento. Qualquer escola e qualquer educação vai fazer mais do mesmo. Vai fazer mais do mesmo, né? E aí, Paula, nós que somos educadores, né? Professora Anne também, né? Fundamentalmente educadores da educação básica, eu particularmente, Paula também acredito que sim, já ouviu, quando a gente começa a falar dessas questões que incomodam, incomoda, né? Dizer que o Brasil é campeão de assassinatos de homossexual. Incomoda. Incomoda dizer que o Brasil é um dos 5 países do mundo que mais mata mulher por ser mulher. Isso incomoda. E quando a gente leva essa discussão para a escola, né, Paula? Para a educação básica, aí as pessoas ficam assim, não, que isso? Aí, para se defender, honestamente, a pessoa não é má, não, mas é isso. A pessoa vem com essa frase que está aqui na tela. Ah, não, Fábio, eu já ouvi isso, na boa, diversas vezes. Não, Fábio, aqui na escola, não. Aqui não, aqui não. Aqui na escola, todo mundo é igual. Aqui na escola, todo mundo é igual, Paulinha. Oi, Fábio. Desculpa te interromper, bom que você bebe uma aguinha. Aqui me incomoda, assim, de forma... Eu vou pegar um nicho menor, né? Falar que quando vamos fazer trabalhos para estudar o antirracismo. Ah, não, mas a matemática não tem nada com isso. Para mim, sabe, assim, essa para mim é a puxada. Como não? Onde foi desenvolvida grande parte da matemática e da engenharia lá da base? Gente, não foi na Grécia. Foi antes disso. Foi lá na África. Oi, Anne Michele. E mais do que isso, né, Paula? Se a gente pensa, eu tenho uma visão muito crítica sobre o papel que a escolarização matemática tem nos dias de hoje. Olhando pragmaticamente, ela serve para a seleção. Quando serve para a seleção, ela está sendo usada como instrumento da meritocracia. Então, a gente tem que ter essa consciência e repensar. Porque é isso, hoje nas escolas, e você tem lá no conselho de classe o professor de matemática, a palavra dele tem assim, um peso, por quê? Porque isso vai determinar para onde o aluno vai, para onde não vai.
Só que nem todos vão ter acesso ao mesmo tipo de formação matemática. E essa formação matemática depois vai abrir ou não as portas, né? E ainda pior, ainda gera no próprio sujeito a sensação de que ele realmente não tem a mesma capacidade. Entende? Porque a matemática ela é vista assim, né? Ah, quem é bom em matemática é inteligente. Se você não é bom em matemática, você não deve ser tão inteligente. O que é um absurdo, né? Na verdade, qual matemática para quem? E para quê? Né? Então, a gente da matemática tem que ser muito crítico sobre a nossa própria a função que a gente está exercendo no sistema, né? Isso aqui extraordinário. Anne, é isso mesmo, que coisa fantástica. Eu não tinha pensado nisso. A matemática, olha só, estou agora a matemática na educação básica, se a gente não tiver o cuidado, ela vai ser um instrumento de exclusão. Se Exato. a gente não tiver esse olhar crítico, vai ser um instrumento de exclusão. Caramba! E de produzir conformidade ainda, de fazer a pessoa se sentir não merecedora. É um negócio assim que a gente tem que estar muito atento. Que fantástico, tá vendo? Então, é isso. Por isso que eu gosto desse tipo de conversa, porque é uma oportunidade de eu aprender a beça. E vou replicar, né, essas reflexões que nós estamos fazendo aqui para os meus colegas, para outras pessoas. Muito interessante. E aí... Fábio, pois não, mas já que eu tenho esse problema que eu sou tagarela, eu começo a falar e não falo. Só para complementar uma coisa que eu fiquei com vontade de comentar, quando você falou com relação à questão da vacinação, tem um estudo, né? Até eu e Paula já trabalhamos com esse estudo, a gente já fez atividades do laboratório Labcidade da USP, porque às vezes a pessoa pensa, ah, não, mas esses grupos prioritários são escolhidos com base num maior risco e tudo, e é verdade. Porém, havia outros fatores de risco já identificados, como, por exemplo, nas regiões periféricas de São Paulo, onde estava concentrada a maior parte da população negra, a taxa de mortalidade da Covid era maior, era muito maior que no centro. Isso não foi considerado, ou seja, a política pública ela escolhe quais fatores de risco ela considera e não considera. E essa escolha normalmente está contaminada também pela nossa sociedade racista, pela estrutura racista da nossa sociedade, reflete isso também, né? Então, os locais do estado ali da Grande São Paulo, né, onde mais estava morrendo gente, que eram as periferias, onde estava concentrada a população negra, foi onde menos chegou vacina naquele primeiro momento. Anne, se você for tagarela para dar cada vez esse tipo de ensinamento, seja sempre tagarela, por favor. Olha, mas existe esse trabalho, Fábio, e inclusive eu já vi uma apresentação sua, Fábio, que você apresentou um mapa que a gente usou nesse trabalho. Você está aí? Está nessa apresentação? Vai aparecer? Não? Então, olha só, não, eu não vou tá, colocar não. aqui no chat o link para esse trabalho, que tinha como base a avaliação, porque foi uma avaliação que a Anne Michele aplicou para uma turma dela do CEDERJ, e a minha pesquisa também é em avaliação. Então, foi a avaliação em antirracismo, que a gente apresentou em um congresso ICOCIME de insubordinação criativa, que tem como base exatamente aquele gráfico, aquele mapa que, Fábio, você também traz em algumas apresentações suas da vacina. Eu vou botar o link aqui e eu vou mandar para o seu privado o documento, tá? Por favor. Agora eu vou botar sempre ele. Por favor, sensacional. Então, aqui, ó, já está aqui, pessoal. Quem quiser pode ir lá, tá? Depois você me passa, tá, Paula? Que eu não consigo ver aqui o chat direitinho, não, tá? Muita gente procura se defender com essa frase aqui. Não, na minha escola não, Fábio, lá todo mundo é igual. Pessoal, essa frase, ela não é real, não é verdade. E ela apresenta, pelo menos, agora conversando com a Anne e com a Paula aqui, né? Nós sabemos que há vários problemas, mas eu trouxe aqui 2 problemas com esse tipo de reflexão, esse tipo de crença, de que na minha escola todo mundo é igual. Isso é um problema. Uma reflexão da professora Nilma Lino Gomes. A professora Nilma Lino já foi ministra das Mulheres, já foi também ministra da Igualdade Racial, reitora, né, lá da Universidade Federal de Minas Gerais, e é uma grande intelectual negra que estuda muito sobre educação antirracista, sobre o movimento negro educador. E olha o texto dela.
né? Pensa na frase, aqui na minha escola todo mundo é igual, né? Movimento Negro Educador, isso, né? Michele já trouxe aqui. Pensa na frase, em certos momentos, as práticas educativas que se pretendem iguais para todos acabam sendo as mais discriminatórias. Essa afirmação pode parecer paradoxal, mas dependendo do discurso e da prática desenvolvida, pode-se incorrer no erro da homogeneização em detrimento do reconhecimento das diferenças. Que coisa mais excludente do que isso? Aqui na escola todo mundo é igual. Aí ninguém faz a avaliação que a professora Anne fez, está comentando aqui. Ninguém pensa de acordo com a Paula fez no trabalho dela. Não, peraí, a periferia de São Paulo é lá que está morrendo mais gente. Não, vamos tratar todo mundo igual. Não, não tem essa neutralidade. Esse tipo de neutralidade não existe. Não dá para se for tratar todo mundo igual, você vai ser racista, misógino, homofóbico. Não pode homogeneizar. Tem que reconhecer. E no caso da gente, né, Brasil, né? Eu sou também partidário dessa tese. A diversidade ela precisa ser celebrada, que é talvez um dos patrimônios mais extraordinários que nós temos enquanto sociedade. A diversidade. Ela precisa, né, o tempo todo ser celebrada. Então, essa coisa de homogeneizar, não todo mundo aqui é igual, nossa, isso é perigoso. E tem uma outra coisa, que aí eu trago uma outra reflexão. Não, aqui da escola todo mundo é igual. Eu trago aqui para dialogar conosco a psicanalista Vera Iaconelli, né? O Fernando Henrique está dando uma contribuição aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. A frase nessa escola todo mundo é igual remete ao mercado de trabalho, quando a empresa usa o termo colaborador no lugar de trabalhador. Ai, Fernando Henrique, extraordinário. Quando eu ouço colaborador, chega a me dar frio, porque você impessoaliza aquela pessoa, né? Você retira o potencial classista que essa pessoa tem de reivindicar melhores condições de trabalho, é verdade. Muito obrigado, Fernando. Fez uma analogia aqui muito precisa. Obrigado. E aí também um outro perigo, né? Que eu digo da frase, na minha escola todo mundo igual, é que as pessoas esquecem o que a psicanalista Vera Iaconelli está dizendo. Nenhuma escola está dentro de uma bolha. Não tem jeito. Na escola, diz ela, se reproduzem os atritos dos espaços sociais mais amplos. Não há como sonhar com uma escola livre de bullying, misoginia, racismo, pois ela é palco de que ocorre fora dos seus muros. Nenhuma escola está dentro de uma bolha. Se a sociedade é racista, episódios de racismo podem acontecer dentro da escola. Se a sociedade é homofóbica, idem. Se a sociedade é misógina, idem. Não tem como a gente imaginar isso. E quando você diz que aqui todo mundo é igual, você parece que está num paraíso. E não está. Não reconhecer isso é um desserviço. Se a escola e a educação, por mais doloroso que isso possa representar, não reconhecer esses dilemas, essas assimetrias que existem na sociedade brasileira, a escola está prestando um desserviço. Mesmo não sendo essa a intenção, mas a escola está colaborando para que esses dilemas permaneçam, não sejam questionados. Ué, né? Por isso que eu disse, eu considero, acho sim, viu, queridos e queridas, que a escola e a educação são muito potentes. Muito, muito, muito potentes. Mas, se não tiver intencionalidade, se não tiver compromisso, se a escola não se responsabilizar em construir, né, uma proposta pedagógica contra, que efetivamente abra os olhos para esses problemas na sociedade, essa escola, mesmo que não tenha essa intenção, mesmo que não queira, vai acabar colaborando para a reprodução desse dilema, né? Dessa tragédia humanitária que é o Brasil. Por isso que eu acho que não é qualquer escola e não é qualquer educação, né? De fato, não é qualquer escola e não é qualquer educação. E também, para aprofundar aqui, né, a nossa discussão, peço de novo aqui licença a vocês para trazer uma reflexão da antropóloga, historiadora, escritora e agora até membra, né, da Academia Brasileira de Letras, Lilian Schwartz,
A Lilia Schwartz é professora da USP, é professora de Princeton também, né? Por enquanto, porque está havendo lá uma política de fora estrangeiros, né? E ela é uma pessoa que vem refletindo já há bastante tempo sobre relações raciais no Brasil, né? E aí ela tem um canal dela no YouTube e faz uma discussão aqui que eu achei que vale a pena para nós quanto a essa questão que a gente precisa rechaçar. Aqui na escola todo mundo é igual, né? Ela faz essa discussão. Mais uma vez, pedir licença a vocês para reproduzir o vídeo, por favor. Estava perguntando hoje mesmo para um aluno o que é esse negócio de hashtag. Hashtag, falei errado, ó. Vê que eu não sei, nem sei falar. Hashtag somos todos humanos, hashtag somos todos iguais. Você acha mesmo que no Brasil nós somos todos iguais? Este é um país que vai pra frente, um povo unido de grande valor. É um país que canta. Bom, você acredita em democracia racial? Essa é uma história bem antiga no Brasil. Na verdade, começou logo depois da independência. Em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro resolveu criar um concurso chamado Como Escrever a História do Brasil. Esse primeiro concurso foi vencido por um estrangeiro, o Vô Márcios, que defendeu a tese que o Brasil era composto por 3 rios. Um rio bem caudaloso, que era o Rio Branco, um rio um pouquinho menor, que era um Rio Vermelho, e um rio ainda menor, que era um Rio Negro. Essa tese já mostrava o quê? Que o Brasil era uma mistura, mas uma mistura com hierarquia. Depois disso, em 1933, Gilberto Freire lança Casa Grande Senzala. Foi um sucesso. Em Casa Grande, o mesmo modelo da democracia racial. O Brasil seria uma espécie de harmonia, teriam povos em harmonia convivendo, povos indígenas, povos negros e povos brancos. Foi só em 1950, provocados pelo Gilberto Freire, que a Unesco criou um programa para mostrar que o Brasil era um exemplo de democracia racial. Não deu nada certo. Florestan Fernandes, pesquisando aqui em São Paulo, mostrou que, na verdade, o brasileiro tinha um tipo muito particular de racismo. E vamos combinar que não tem racismo bom. O brasileiro tinha preconceito de ter preconceito. E o que será que Florestan Fernandes, esse sociólogo, quis dizer com isso? Ele quis dizer que o brasileiro tinha preconceito, era racista, mas negava o tempo todo. Você que está me ouvindo, você que é racista, eu não sou. Isso criou uma noção de mestiçagem muito complicada no Brasil, na minha opinião. Porque nós pensamos mestiçagem como mistura, mas que tal a gente pensar em mestiçagem como mistura e separação também? Como é que a gente fica tendo sido o último país a abolir a escravidão no Ocidente? Dos 12 milhões de africanos e africanas que saíram do seu continente, forçadamente recebeu quase a metade. Esse país não pode imaginar um relacionamento apenas harmonioso entre brancos e negros. Havia uma desproporção imensa entre homens e mulheres aqui no Brasil, 70% de homens para 30% de mulheres, e isso criou uma cultura do estupro, com os proprietários brancos estuprando as escravizadas e construindo uma cultura da força, muito diferente do que essa ladainha que prega a noção de um país harmonioso e de mistura racial. Então essa é a hora que você me pergunta, mas espera aí, Lili, não é verdade que só existe uma raça, a raça humana? Não vou negar, só existe uma raça humana. No entanto, a sociedade cria diferenças todos os dias e todos os momentos, que é o que nós chamamos de raça social. O que é raça social? Vou dar o exemplo do Brasil. No Brasil, fenótipo, ou seja, cor de pele, traços, tamanho do nariz, lábio, cabelo, são elementos fundamentais para nós construirmos preconceito, para nós construirmos uma série de discriminações. Se você não acredita, basta entrar na internet que a gente vê todo dia casos de discriminação racial. Dá uma olhada no ambiente corporativo, nas universidades, nas escolas, nos restaurantes, nos shopping centers. Não vai ser muito difícil de achar uma série de casos. Se isso tudo não foi suficiente, eu te proponho agora um desafio. Sai da sua casa, escolhe um restaurante legal, ou então vai num shopping,
shopping que você costuma frequentar. Repara bem quem é que está consumindo e quem é que está servindo. Se as pessoas estão juntas ou se as pessoas estão bem separadas. E aí, quando você voltar, você deixa aqui, por favor, nos comentários, se você de fato ainda acha que a gente vive numa democracia racial. Nós no movimento negro, né, a gente nomeia esse exercício que ela falou de teste do pescoço, né? Você vai num restaurante lá e não sei, acho que a maioria aqui está de alguma maneira em Niterói, né? Você vai lá em São Francisco, no Mocelim, almoçar domingo, no Dia das Mães, né? E aí dá uma olhada para o lado, né? Há famílias negras, né, na mesma proporção, vamos até colocar assim, na mesma proporção de negros no estado do Rio de Janeiro, que é em torno de 43%, né? Você não vai encontrar. Então, nós temos aí uma situação realmente dramática. O teste do pescoço, fazer o teste do pescoço é interessante, né? Voltando para a escola, o que era uma suspeita, né, foi confirmado. É matéria de 2023, 64% dos brasileiros dizem que o racismo começa na escola. E eu defendo a tese de que também, né, pensando sobre essa pesquisa, né, que uma pesquisa muito bem organizada pelo Instituto Peregun e o Projeto SETA, né, sim na escola o espaço, durante a educação básica, né, o espaço onde a criança negra experimenta pela primeira vez uma violência racista. Não tenha dúvida, na escola, né? Até porque a escola, né, como já dissemos aqui anteriormente, né, ir para a escola é uma determinação constitucional. Então, você tem que botar teu filho na escola, ainda jovem, 5 anos, é obrigatório, né? Há famílias que têm condição, coloca antes, né? Mas é obrigatório, né? E é na escola, portanto, onde a criança negra sofre pela primeira vez a violência racial, seja escola pública, seja escola privada. Mas tem o outro lado também que eu acho que vale muito a pena a gente refletir, hein? É na escola também onde a criança branca manifesta uma atitude racista. E aí, claro, fundamentalmente, eu estou falando também, né, principalmente de escolas privadas, onde a clientela, desculpa, não encontrei um termo melhor, não gosto de chamar esse termo, não encontrei melhor, onde a maioria dos estudantes são brancos, nas escolas que Paula, trabalha, né? A maioria são brancos. Então, sim, criança negra em escola é a sua primeira experiência com racismo. Sofreu racismo. Por outro lado, criança branca também na escola tem a sua primeira manifestação de uma atitude racista. E aí é importante, vou aproveitar, Boa tarde, Ana, seja bem-vinda. Vou aproveitar a deixa aí do vídeo da professora Lilia Schwartz. O racismo que nós estamos aqui defendendo, pessoal, defendendo não, nós estamos aqui pensando sobre, né? Ele não é uma questão de ordem individual, embora haja indivíduos racistas. Não é uma questão de ordem moral, não é o resultado da falta de educação. Nós estamos defendendo o racismo que tem o caráter sistêmico, estrutural. É esse que nós estamos falando. E muitas vezes esse racismo é imperceptível, mas ele está aí, ó. Olha a escola aí, ó, né? O que era uma suspeita foi confirmado. 64% dos brasileiros dizem que o racismo começa na escola. E aqui eu colei aqui algumas notícias, essas aqui já estão ultrapassadas, tá? Tem matéria aqui de 22, tem matéria de 23, mas na semana passada foi a público, então eu não tenho que ficar preocupado em falar, né? Na semana passada foi expulso um aluno do ensino médio da escola Eleva, na URCA, uma escola de altíssimo padrão. O rapaz foi expulso por ter atitudes recorrentes de racismo, né? Na escola Eleva, né? Escola com mensalidade de R$10.000, né? Mackenzie, em São Paulo, Veracruz, em São Paulo, né? Enfim, nós temos episódios muito recentes e episódios cotidianos que acontecem nas escolas, né? Eu trouxe aqui algumas notícias, né, só para dar sustentação, né? Opa, peraí. Suélia, vou ler aqui, pessoal. Suélia, que está lá na Bahia, trouxe aqui
uma reflexão. Muitas das vezes, essa falsa democracia racial é reforçada pela mídia, já que em novelas as domésticas são negras, ainda hoje, e as patroas são brancas, quando os bandidos são negros e assim por diante. Ou em comerciais de margarina, a família, muitas das vezes, se não todas, são representadas por pessoas brancas. Na escola temos um grande problema, além do que já foram citados, que é a falta de utilização de autores negros, por exemplo. Em matemática, por exemplo, não são usadas referências femininas e negras. Olha, obrigado, Sueli, pela sua reflexão. Acho que esse tipo de provocação, esse tipo de colocação aqui é muito pertinente, porque nos provoca a pensar em alternativas, né, Paula, né, professora Anne, né? E com certeza, né, esse evento aqui está acontecendo por isso, porque há pessoas, né, preocupadas com isso. É ótima a sua reflexão aqui, Sueli, mas apesar de termos ainda, né, um caminho gigantesco para percorrer, mas já saímos do zero. Saímos do zero, mas temos ainda um caminho muito grande a percorrer. Obrigado pela sua colaboração aqui, tá, ô Suélia? E aí, ó, adolescente de 15 anos sofre ataque racista. São só episódios, eu vou até acelerar aqui, porque são episódios. E aí a pessoa negra na escola, né, ou que sofre racismo, me tocou muito ler essa matéria aqui, porque eu me vi um pouco, né, com esse sentimento, né, porque eu só estudei escola pública, e na escola que eu estudei havia poucos negros, embora seja uma escola pública, por causa do bairro onde ela estava localizada, né? Eu fui criado na Cidade de Deus, todo mundo conhece a Cidade de Deus por causa do filme, eu fui criado lá. Mas minha mãe não achou vaga na Cidade de Deus, eu fui estudar num bairro próximo, lá em Jacarepaguá mesmo, freguesia, que tinha um outro perfil racial e outro perfil social. Então, na escola que eu estudei, a maioria era branco, né? Houve uma época, né, aqui ninguém lembra que todo mundo é mais novo que eu fiz 60, vou fazer agora, dia 19, 63 anos, né? Mas houve uma época que a escola pública, a classe média alta, estava na escola pública, né? A escola privada começou a ganhar um espaço mais significativo, né? A partir do final de 80 e início de 90. É aí que a escola, por causa de um projeto que foi muito bem montado durante o regime civil-militar, de desmonte da educação pública, para que o Brasil fosse mais excludente ainda. A classe média percebeu isso, saiu da escola pública e colocou seu filho na escola privada. Mas quando eu estava na escola pública, tinha muita gente, classe média, média alta, né? Na escola pública, na minha sala. E eu me lembro, estudei 7 anos nessa escola. A escola chamava-se Antônio de Oliveira Salazar. Quando o Brizola entrou e o Darcy Ribeiro fez secretário de Educação, ele mudou o nome, porque Salazar era o ditador de Portugal. Ele botou o nome da escola de 25 de abril. O movimento que derrubou o Salazar. Extraordinário isso, né? E eu estudei 7 anos nessa escola. Nunca fui convidado para nenhuma festinha de aniversário. 7 anos. E só 2 colegas foram na minha casa na Cidade de Deus, né? Depois que eu fui entender, só quando cresci que fui entender. Quando as crianças chegavam, meus coleguinhas, na segunda-feira, ô Fábio, por que tu não foi na festa? Que as mães chamavam só mãe branca, minha mãe nunca era chamada, né? Depois que eu fui entender, eu achava assim, esqueceram e tal. Mas eu já passei por isso que a matéria diz, eu quis já, em muitos momentos, ser branco, porque eu percebia isso, né? Puta, as crianças brancas são convidadas para hastear a bandeira, que tinha isso na época. São convidadas para ficar lá na frente cantando um hino. Eu nunca, poxa, né? Então, eu vivi esse dilema de querer ser branco, né? Para poder fugir da violência racial, né? E aí, pessoal, mais uma vez, né? Aqui, Ana Oliveira aqui está contribuindo. Opa, não, além da Ana Oliveira, o Leonardo, um aluno durante um estágio, onde um aluno negro me disse que eu tinha um perfil de segurança. Léo, já passei por isso diversas vezes. Eu já passei por isso. Eu já trabalhei numa escola na ilha, onde eu fiquei 2 semanas sendo barrado pela portaria. 2 semanas, assim. Na primeira eu reclamei e tal, na outra o cara me barrou de novo. Pô, já sabia que eu era professor da escola. Louco isso, é muito doido esse negócio. Muito doido não, é o racismo. É o racismo brasileiro, não tem nada de doido. É o racismo brasileiro, né? A Ana está dando a contribuição também, pessoal. Repórter Felipe Oliveira, da TV Bahia, foi vítima de racismo num prédio do bairro Pituba. Eu vi essa notícia. Em Salvador, evidenciando que o preconceito persiste, mesmo em áreas urbanas, e não tem jeito, é isso. É isso. A questão é a raça vem primeiro.
repórter da TV Bahia, o cara aparece na televisão todo dia, Pituba é um bairro nobre, ele vai ser capturado pelo racismo. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa é a sofisticação do racismo aqui no Brasil. E ainda há aqueles que dizem, não, isso é mimimi. Se esforçar, todo mundo chega lá. Não tem nada a ver. Aqui, não. Racismo tem lá fora. Aqui no Brasil, não. Somos um país miscigenado. Todo mundo aqui já teve um presidente da República que falou isso. Todo mundo aqui tem um pé na cozinha. Aqui no Brasil não tem esse negócio de racismo, não. Então, hoje, nós estamos em 2025, com todas as evidências que nós temos intelectuais, profissionais do mais alto gabarito defendendo que o Brasil não é racista. É impressionante isso. Muito impressionante. Com todas as evidências que nós temos. Mas aí, voltando para a nossa discussão. Obrigado, Ana. Ao Rian. Rian também está aqui, ó. Quando uma escola diz dar total apoio a alunos que sofreram racismo, mas não atuam veementemente contra atitudes, estão sendo coniventes. Exatamente isso. Não adianta dizer, não, aqui não. Vem cá, você que sofreu racismo, que eu vou te dar um abraço. Perfeito, Rian, exatamente. Não adianta. Agora chegamos nesse capítulo aqui, ó. O que podemos fazer? Pô, veio a calhar a observação do Rian aqui, ó. Veio a calhar. Escola pode sim, a educação pode sim ser um instrumento de enfrentamento ao racismo. Mas não é qualquer escola. Não é qualquer educação. Mas o que a gente pode fazer? Aí aqui eu fiz aqui, ó. Isso é meio óbvio que está aqui. Isso aqui não saiu da minha cabeça, não, mas eu esqueci de onde eu tirei. Eu não botei aspas nem nada. Eu esqueci de botar o autor aqui, me perdoa, mas não saiu da minha cabeça, não. Desculpa. Acho que foi um texto do Daniel Becker. Lembra? O pediatra que escreve muito no Globo. Eu acho que é um texto dele. Me desculpa que eu esqueci de botar referência. A escola precisa ser um ambiente seguro e acolhedor que promova o bem-estar de todos e todas. O ambiente saudável, seguro e acolhedor depende da participação e corresponsabilidade da comunidade escolar. Isso não vai cair do céu. Isso que a escola ser um ambiente acolhedor para todas e todos não cai do céu. Tem que ter ação. E para ter ação tem que ter comprometimento. Você tem que se responsabilizar. Não vai acontecer. Cair do céu não vai. É o que o Rian está dizendo aqui, gente. Né? Culturas inclusivas são acolhedoras, protetoras e consideram a convivência elemento fundamental, tanto quanto a formação acadêmica. Perfeito. Mas isso não cai do céu. Como? O que a gente precisa fazer para tornar isso, para materializar esse desejo? O que a gente precisa fazer? Cair do céu não vai. Né? E eu trouxe algumas aqui, não sou dono da verdade, eu estou em discussão aqui com os colegas, tá? Fiquem à vontade aqui. Eu trouxe algumas possibilidades. Primeiro, já que nós estamos falando de racismo, escola antirracista e educação antirracista, entender o racismo como um problema atual. Primeiro é isso. Se você não está convencido que o Brasil é racista, você não vai promover uma educação antirracista. Não vai. Se a comunidade escolar, e aí eu estou dizendo gestores, todos professores, coordenadores, orientadores, psicopedagogos, a parte administrativa da escola, famílias e estudantes, se esta comunidade não entender que o racismo é um problema atual, não vai ter educação antirracista. Não vai ter. Então, o primeiro passo é isso aqui, ó. Entender o racismo como um problema atual e não apenas como um episódio histórico. Professora Anne, eu costumo dizer que o racismo no Brasil tem história, mas não é coisa do passado. O racismo no Brasil tem história, claro que tem, mas não é coisa do passado. Então, Fábio, queremos sim, a escola pode ser, sim, um instrumento de enfrentamento ao racismo, a educação também. Primeiro passo é saber que o Brasil é racista. Primeiro passo. Ah, mas isso provoca desconforto. Provoca. Provoca mesmo. Né? E não tem que ser confortável mesmo, não. Nós estamos falando de uma relação que elimina pessoas, que mata pessoas. A professora Ana e a Paula compartilharam com vocês o estudo que fizeram
lá na USP aqui. Nós estamos falando de um problema que mata a pessoa. Então, o racismo não é confortável. O antirracismo também não pode ser. O antirracismo não pode ser. Então, sim, isso incomoda? Incomoda. Mas precisamos assumir que o Brasil é um país racista. Quando eu falo sobre isso também, viu, Ana Maria, professora Anne, Rian, muita gente assim diz para mim, assim, com boa vontade, querendo colaborar, não está querendo colaborar. Só que existem equívocos, mas a pessoa está querendo... Fábio, eu não sei não. Você está falando aí tão veementemente que o racismo, que o Brasil é racista, eu não sei não. Acho que aqui no Brasil não, Fábio. Racismo você tem lá fora. É muito comum as pessoas compararem, né? Eu até gosto dessa comparação, mas dizer que não tem racismo aqui, tem lá nos Estados Unidos, tem na África do Sul. E aí eu sempre contra-argumento dizendo o seguinte, olha, de fato, nos Estados Unidos, do fim da escravidão, vamos arredondar, de 1860 até 1960, né, havia um conjunto de leis chamadas Jim Crow, né, que, de fato, onde a segregação era legal. Havia escola para preto, escola para branco, ônibus para preto, ônibus para branco, banheiro para preto, banheiro para branco. Era legal segregar. Havia um conjunto de leis, Jim Crow, nos Estados Unidos, especialmente no Sul, onde segregar era legal. Se a gente for dar uma olhada na Alemanha nazista dos anos 30, nós temos as leis de Nuremberg, que também garantia legalmente a segregação da comunidade judaica. Estava na lei. Judeus não podiam ter propriedade, etc, etc. Se a gente for para a África do Sul, o apartheid, aliás, apartheid, ele pode ser definido como sendo regime oficial de segregação racial. Apartheid é isso. Regime oficial de segregação. Estava na Constituição da África do Sul. Estava na lei. Negro não podia votar, não podia comprar propriedade, não podia ter casamento interracial, só podia circular com passe. Isso estava na lei. Eu costumo dizer assim, olha como o racismo brasileiro é sofisticado e eficiente. Nem precisa de lei para funcionar. O racismo no Brasil não precisa de lei para funcionar. Todo mundo aqui sabe onde tem preto, onde não tem. E não se incomoda com isso. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinato. E a gente vai dormir como se nada tivesse acontecendo depois do Vale Tudo. Acabou. Aqui no Brasil é isso. Olha a sofisticação do racismo. Não precisou de lei para funcionar. Não precisa de lei. Façam, como disse a professora Lilian Schwartz, o teste do pescoço. Vocês frequentam espaços privilegiados, são graduandos, fazem curso de extensão. Dá uma olhada, faz o teste do pescoço. Há pessoas aqui da Bahia, né? Muito me honra, né? Fico muito feliz de ter essa possibilidade. Muito obrigado, Paula. Não sei como é que eu vou poder agradecer a Paula, retribuir esse convite tão gentil aqui, poder falar de gente de outros estados aqui. Muito legal isso, muito emocionante. Nós que temos muito a agradecer, Fábio, muito. Não, maior privilégio isso. Bahia, né? Bahia, Salvador, é a cidade, talvez a cidade no mundo, onde o maior percentual de população preta. Salvador. Dá uma olhada o que a polícia de Salvador está fazendo com a população preta. Nos últimos 16 anos. Eu falo 16 anos porque é governo do PT. Governo que se diz progressista. Não sei se tem alguém aqui de Salvador. A violência policial... Tem sim, né? A violência policial em Salvador é algo inacreditável. E se a gente for olhar o perfil étnico-racial dos docentes da Universidade Federal da Bahia, não chega nem a 10% da população preta de docentes. Não tem 10%. E se for mulher preta, é menos ainda. Na Bahia. Na Bahia. Essa é a sofisticação do racismo. Ele funciona mesmo sem ter lei. Do racismo no Brasil. Né?
E aí Ana Oliveira está dizendo, o racismo está mais escancarado hoje em dia. Sempre existiu, mas agora é mais visível, seja pelas redes sociais, pelas denúncias, pela coragem de quem sofre. E isso é uma vitória, no meu entendimento, Ana, do movimento negro. O movimento negro que há anos está na rua querendo denunciar o racismo. Há anos denunciando o racismo. Isso que você diz aqui é vitória do movimento negro, no meu entendimento. Muito obrigado. Ao mesmo tempo, o discurso de ódio se espalha com mais facilidade em rede social. Combater o racismo exige consciência, educação e atitude. Perfeito! Não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista cotidianamente. Exatamente isso, Ana. Por isso que qual o caminho que a educação e a escola podem fazer, né? Primeiro, reconhecer que o racismo é um problema. E eu quero aqui aproveitar e trazer aqui uma reflexão que é muito fundamental. Muito. O racismo não é um problema do negro. O racismo é um problema da sociedade brasileira. Não é um problema do negro. Se é um problema da sociedade brasileira, pessoas brancas precisam se envolver na luta antirracista. Precisam se envolver na luta antirracista. Precisam. Claro, o protagonismo pode ser do negro, mas não dá para ficar de braço cruzado esperando o cirquinho pegar fogo. E outra coisa importantíssima, eu tenho ouvido isso quase que sempre, quando eu faço meus encontros nas escolas que eu trabalho, né, do mesmo grupo da escola da Paula, a Fábio, isso pai comentando, né, e até alguns colegas professores. Eu quero muito ser aliado nessa luta antirracista. Não, ele fala assim, eu quero muito ser aliado na luta de vocês, mas eu não tenho lugar de fala, eu sou branco. Uma frase curtinha, mas com um monte de equívoco, né? Primeiro, a luta não é de vocês, nós negros. A luta é de todo mundo que quer um outro futuro, onde todas as pessoas sejam possíveis, né? Jaqueline, boa tarde. Isso mesmo, Suélia. Segundo equívoco, não tem o lugar de fala. Está errado. Todo mundo tem o seu lugar de fala. Lugar de fala não é desculpa para você não fazer nada. O lugar de fala da Anne é esse que ela ocupa. Mulher branca, professora, né? Coordenadora de grupo de extensão. Este é o lugar de fala da Anne, moradora do Rio de Janeiro. É daí que ela vai ser antirracista. Todo mundo tem lugar de fala. Todo mundo. O que a Anne... Desculpa, Anne, estou usando o seu nome, trazendo o seu exemplo. O que a Anne não pode dizer é assim, eu sei o que as mulheres negras sofrem. Eu sei. Ela não sabe. Isso ela não pode fazer. Ela não sabe o que as mulheres negras sofrem. No entanto, no lugar dela de mulher branca, ela pode, e eu vou pedir licença a ela, deve se engajar no enfrentamento ao racismo. E, por último, para passar para ela, eu quero ser aliado nessa luta. Muito obrigado. Aliado não. Aliado não. Não queremos aliados. Nós, negros, militantes, ativistas do antirracismo, não queremos branco aliado. Nós queremos que o branco se responsabilize. O aliado, ele vai embora a hora que ele quiser. Hoje não estou mais afim de ser antirracista, não. Eu já fiz, vou embora. Esse é o aliado. Amanhã ou depois, os Estados Unidos deixam de ser aliado de Israel. Depende lá do governo, do interesse, né? Agora, quando você se responsabiliza, acontece o que a Ana Oliveira comentou, acontece o que a Jaqueline trouxe aqui também, né? Quando você se responsabiliza, você acorda pensando o que eu posso fazer para enfrentar o racismo. Você vai dormir pensando o que eu posso fazer. Você vai, com seu filho, que livro eu posso comprar para ele, que filme eu posso assistir. Então, eu não quero branco aliado. Eu quero branco que se responsabilize no enfrentamento ao racismo. Anne, por gentileza, querida. Obrigado. Então, eu vou aproveitar e vou dar um depoimento, Fábio. Porque, como eu te falei, né, quando eu pensei que a gente precisava criar o EMAR, isso veio a partir da minha percepção com relação aos problemas relacionados ao racismo que estava ocorrendo na escola em que estuda minha filha. Um grupo de pais se reuniu e formou o grupo de pais da luta antirracista. Eu comecei a acompanhar, a participar daquilo,
E me dei conta que eu, como formadora de professores, sou responsável, porque você vê que os professores não estão formados, de fato, e não é culpa do professor que não se formou, porque, na verdade, nós que fazemos a formação de professores não estamos realmente, não temos ainda, dentro dos nossos cursos, né, atividades suficientes, assim, disciplinas para discutir a questão, para trabalhar com a questão. Então, eu percebi que eu tinha responsabilidade nisso. E aí, eu criei o grupo, né? Mas, Fábio, eu muitas vezes me senti intimidada naqueles primeiros momentos, sobretudo, né? E eu sabia, eu escutava o zum de aluno que dizia assim, quem é essa branquela que está falando de antirracismo, não sei o quê. Mas aí você vai estudando, vai lendo, e aí a leitura é uma coisa que abre muito a cabeça da gente, né, Fábio? A Cida Bento me ensinou sobre a fragilidade branca. E eu percebi que era isso mesmo, que eu estava ali sendo atingida, que era a minha fragilidade branca, entendeu? E ela diz assim, né? Cara, fala sério, os negros estão aí sofrendo na pele o racismo há séculos. E aí o branquinho lá, quando começa a falar, alguém diz, não, você não tem lugar de falar, você não sei o quê. Ah, não, então eu vou ficar aqui na minha e vou fugir da luta, entendeu? É isso, eu percebi que era a minha fragilidade branca, e aí elas me ajudaram a Cida Bento, a Lélia Gonzalez, elas me ajudaram a superar a minha fragilidade branca, e pode falar o que quiser. A verdade é que é um problema de todos nós, não é um problema dos, como você falou, não é um problema dos negros, e nós, brancos, somos responsáveis, nós somos herdeiros, nós só estamos sendo beneficiados, entende? A gente precisa reconhecer isso, precisa buscar caminhos para reverter isso, né? Então, sim, eu acho que quando a pessoa, se ela não se sente muito confortável, é isso mesmo, a gente no início não sente, mas tem que estudar, seguir em frente, adiante e superar essa fragilidade, né? Absolutamente perfeito. Exatamente isso. E você tocou, no final da sua fala, Anne, tocou uma questão fundamental, que é muito difícil aqui no Brasil entender essa coisa que é óbvia. É o que a Sueli Carneiro está dizendo aqui. Botei esse texto e botei uma imagem aqui do Mano Brown, porque esse texto está numa entrevista que ela dá no podcast do Mano Brown. E se vocês puderem, por favor, acessar esse podcast e ouvir, né, a entrevista que a professora Sueli Carneiro dá, meu Deus, é uma aula. São 2 horas. Claro, ouçam com parcimônia, tá? Não dá para ouvir 2 horas direto, senão não vai absorver direitinho. 15 minutos para, respira. 15 minutos para, respira. Dose homeopática. E tem um pedaço lá da entrevista que ela fala exatamente o que a Ana está trazendo aqui. Anne está trazendo. Todas as pessoas brancas são beneficiárias do privilégio da branquitude, mesmo que não queira. Nasceu branco num país racista, você tem vantagem. Ah, mas eu não quero ter essa vantagem. Não adianta. Ninguém vai te seguir quando você entrar num shopping center. Não vai. Porque você é branco. Ponto. É isso. Não vai. Polícia não vai te dar tiro nas costas. Ah, pensei que ele ia me assaltar. Não vai. Então, todas... Agora, o que a Sueli Carneiro diz, todas as pessoas se beneficiam do racismo, mas nem todas são signatárias. É isso mesmo, eu sou branco mesmo. Nem todas. Então, vamos dialogar. Tem espaço para todo mundo. É o que a Anne disse aqui. Tem espaço para todo mundo, né? Tem uma antropóloga estadunidense que estudou profundamente isso, né? Que Cida Bento aqui é uma maior referência. Robin DeAngelo, né? White Fragility. Elas discutem exatamente isso. As desculpas que pessoas brancas dão para não se envolver na luta antirracista. Foi ótimo a fala que a Anne trouxe para cá, né? Então, o racismo não é um problema do negro. Brancos precisam se responsabilizar. Não é aliado, não. Aliado deixa a luta quando começa a incomodar, como a Anne disse. Ah, esse troço está me incomodando demais. Está todo mundo dizendo que eu estou... vou sair. Não adianta. É isso mesmo. Que a Anne acabou de falar. Pô, o preto está sofrendo há séculos. Tu não vai sair, não. Tem que se responsabilizar. E voltando para a escola, Anne, de novo faço referência à psicanalista Vera Iaconelli. Um projeto pedagógico que forma alunos ricos. Eu trouxe esse texto porque eu trabalho muito em escola... Só trabalho em escola privada. A Paula sabe disso. Em escolas que têm um perfil socioeconômico, né, muito parecido, pessoal privilegiado. Então, para provocar desconforto, eu trago esse texto, né? Um projeto pedagógico que forma alunos ricos.
e aí eu abro parênteses, e brancos. Sem encarar a realidade nacional, reproduz uma legião de pessoas despreparadas para a vida em sociedade. Claro! Claro! Engenheiros que não pensam no espaço público, médicos que tratam de forma indiferente população excluída. Tem gente que estuda o chamado racismo obstétrico. E há estudos que provam que mulher preta tem menos atenção, recebe menos anestesia, e médico ainda fica caçoando. Na hora do bombom, tu agora tá gritando, para de gritar. E quando nasce a criança, mais um bandidinho. É algo terrível. Fábio, isso foi no ano passado. Não, no século passado não, é nesse século. Né? Fernando Henrique. Perfeito, Fernando Henrique. Essa pergunta é sensacional. Obrigado, Fernando Henrique. Peraí, está aqui algumas possibilidades. Eu não trago verdade absoluta, não. Está aqui algumas possibilidades. Né? Muitos são os exemplos do profissional formado para repetir o pior e não para enfrentá-lo. Por isso que eu digo, não é qualquer escola, não é qualquer educação. Paula, eu vou pular esse vídeo. Embora é um textinho pequenininho que eu separei, da Bárbara, mas eu vou pular, porque eu quero dialogar com as pessoas aqui. Eu estou com medo. Eu vou pular, tá? Depois eu te passo o link, e aí você distribui para a rapaz. Eu posso passar o link? Não. Se eu passar o link agora, eu vou me enrolar aqui, tá, pessoal? Então, depois eu passo o link para a Paula. Tá. A gente tem aqui o link, a gente já usou 2 anos atrás, acho que no início lá do EMAR, esse foi logo que saiu o livro. Esse é um pronto. A gente usou esse videozinho também. Olha que coincidência, que não é coincidência. Né? A gente trabalha bastante com a Bárbara Carini. Então, bastante. E também, assim, pediram no nosso grupo o link do outro vídeo. Aí depois, se você puder disponibilizar... Tá? Eu já vou fazer a leitura da pergunta do Fernando, mas eu quero trazer um dado. A Anne Michele fez um comentário assim, quando você está nesse momento de como agir, de aflição, de dúvida, vai ler, vai estudar, né? Corre atrás da informação. E aí eu quero trazer um dado, tá? Que, assim, né, foi a Folha de São Paulo, né? Mas a Folha de São Paulo publicou uma lista com os 25 melhores livros brasileiros da literatura do século XXI, tá? E aí os primeiros são, vou falar os 4 primeiros: Um Defeito de Cor, Torto Arado, O Avesso da Pele, os 3 primeiros são esses, desculpa. Aí, em 6º lugar, vem Olhos d'Água. Então, assim, o que eu quero trazer um pouco sobre isso se você não é capaz de reconhecer um pouco o seu lugar de privilégio, vai ler Conceição Evaristo, por exemplo, Olhos d'Água. Começa por um conto aqui. E aí você vai ter uma noção de realidade que talvez você não faça parte. E aí, entender que essa luta antirracista é para incomodar, é para causar isso na gente, porque o contrário disso é muito pior. Né? O contrário disso, o sofrimento é muito pior. Então, é por isso que a gente está nessa luta. Né? Fábio, aqui a gente tem a pergunta do Fernando Henrique Rodrigues. Quais são os desafios e possibilidades para a implementação de práticas pedagógicas autorais e contextuais no combate ao racismo estrutural? Fernando, perfeito. Então, os desafios, apesar de avanços importantes que tivemos, né? E eu estou colocando aqui 2 na tela, os desafios ainda são enormes por uma série de questões. Né? Os desafios são enormes. Né? Esbarramos na falta de comprometimento da gestão das escolas, esbarramos na formação inadequada, esbarramos na falta de conhecimento da realidade brasileira. Isso tudo são desafios, dificulta, apesar de que já avançamos. Mas eu penso, né, de que se tivermos, como eu trago aqui para vocês, uma gestão pedagógica comprometida e que responda às diretrizes curriculares nacionais para a educação, para as relações étnico-raciais, uma gestão que aposte, né, na efetiva implementação
da 10639, que tem 22 anos, e da 11645, que tem 17 anos, a gente vai dar mais um passo. Mas, infelizmente, ainda não vemos isso. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ih, eu saí? Não, está aqui. Eu mudei de tela, fico sempre achando que saí. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eita ferro, eu saí aqui da telinha. Espera aí, pessoal. Só um minutinho. Eu vou mostrar para vocês aqui uma matéria que mostra exatamente essa questão, né? O quanto que ainda precisamos avançar. Já avançamos? Já avançamos. Muito, bastante. Mas ainda precisamos avançar muito. E ter uma gestão, né, pedagógica que compreenda essa importância é fundamental, né? E continuando ainda respondendo, né, o Fernando Henrique, mas também dialogando com todos vocês. O que pode e deve ser feito, além de ter uma gestão pedagógica comprometida? Debates contínuos sobre racismo estrutural e suas consequências para a sociedade com toda a comunidade escolar. Aí você tem que envolver famílias, os estudantes de todos os segmentos, mas claro, né, de acordo com a maturidade, idade, segmento, óbvio, né? É necessário fazer um diagnóstico nas escolas permanente das relações raciais para entender, né, como as pessoas se estão se relacionando, se o ambiente da escola é um ambiente de fato acolhedor para pessoas negras ou não, né? Implementar um programa de bolsas, fundamental, principalmente escola privada, onde a maioria é negra, onde a maioria é branca, implementar um programa de bolsas com recorte racial. Como é que a criança vai aprender a celebrar a diversidade se ela só convive com pessoas brancas? Não tem jeito. Não vai. Não vai aprender a valorizar a diferença. Então, as escolas precisam se comprometer em fazer isso. Um programa de bolsas, né? Opa, eu acabei mudando aqui a página antes do tempo, né? Formação continuada de todos os profissionais é uma questão importantíssima, Fernando Henrique. Absolutamente importante. Fundamental essa formação continuada. Fundamental. E é claro, né? Contratar profissionais pretos, pardos, indígenas, né? E a gente pode estender mais ainda. Gays, trans, com deficiência. É fundamental que a comunidade escolar saiba a conviver com a diferença. Para isso, essas ações são absolutamente necessárias. Essas ações são absolutamente necessárias. Repito, não tem receita pronta. Eu não estou dando aqui bala de prata, não, tá, pessoal? Mas estou dando algumas possibilidades. Algumas possibilidades. Bala de prata, não. Olha aí o Fernando Henrique falou em desafio. Está aqui, ó. Essa matéria é do ano passado, setembro. Mais da metade dos professores já presenciou caso de racismo. Mas olha o subtítulo. 21% dos docentes brancos não sabe o que fazer. Não está preparado. Não tem formação continuada. Ele não coloca em prática a 10.639 e a 11.645. Olha a matéria do lado, também, de 23. 7 em cada 10 secretarias municipais de educação descumpre a lei. E eu estou falando da rede pública. Se a gente for avaliar a rede privada, o buraco é muito mais embaixo. A lei, veja bem, a LDB determina o ensino da história da África, dos africanos e dos indígenas. Está na lei. Tem o mesmo valor que a matemática. Mas 70% das secretarias municipais não colocam em prática. E aí eu fico pensando, mas Fábio, não coloca em prática por quê? Para mim tem uma resposta. Racismo. Racismo. O que impede a efetiva implementação da 10.639 e 11.645? Racismo. E aí, ainda, Paula, acho que tem uma outra pergunta aqui, peraí. Tem sim, da Jaqueline. A discriminação, a desigualdade, visando uma verdadeira democracia racial. Antes de continuar aqui, deixa eu responder a Jaqueline. Jaqueline, minha reflexão, né? Nós estamos falando de um problema, caso racismo, que é estrutural. Então, para eliminar, né, que é o que a Jaqueline está trazendo, erradicar,
serão necessárias transformações estruturais, profundas na sociedade brasileira, né? Enquanto essas transformações profundas não vêm, ou para nos preparar para essa transformação profunda, a escola e a educação têm seu papel. E cada um de nós aqui também tem, porque, veja bem, como é que eu posso colaborar para criar uma cultura antirracista na escola? Tem uma dimensão institucional, a gestão, o dono da escola precisa querer, precisa compreender essa necessidade. Tem uma dimensão curricular, o currículo tem que estar respeitando a lei. É só isso, é respeitar a lei. E tem muita gente que resiste na escola que eu trabalho, a 10639. Agora eu tenho perguntado para a pessoa assim, o que teu filho vai perder se aprender a história da África? Qual é o prejuízo que o seu filho tem? Aprender a história dos povos originários, a história da África, dos africanos. Qual é o prejuízo? A resposta só pode ser racista, né? Porque não tem prejuízo. Qual é o prejuízo? A resposta só pode ser racista. Não tem jeito. E aí, ó, tem uma dimensão institucional, tem uma dimensão curricular e tem uma dimensão individual. Eu já estou dialogando aqui com o Fernando. De que forma o planejamento docente pode contribuir para que a aprendizagem seja significativa e promova o reconhecimento das identidades e culturas afro-brasileiras e indígenas. Fernando, nós trouxemos aqui essa pesquisa. 70% do sistema de ensino não adota a lei. E sabe o que eu estou agora também pensando? Essa pergunta do Fernando Henrique é muito importante. Eu estou indo para a questão individual. Também não vou mostrar esse vídeo, não. Né? Eu estou apostando também que tem uma questão individual. O indivíduo está com dificuldade de assumir esse compromisso. O colega professor, a colega professora, está lá. Você tem uma instituição que está comprometida. A Anne falou que se inspirou na escola que a filha dela estuda. Então, tem um compromisso institucional lá. Mas, para mim, a dificuldade maior é o indivíduo, Fernando Henrique. De que forma o planejamento docente pode contribuir? Primeiro, o indivíduo tem que entender que ele pode. O indivíduo tem que entender que ele é também responsável. Ou pela superação, pelo enfrentamento ao racismo, ou pela manutenção. Ele, indivíduo, tem que assumir esse compromisso. Se ele entender isso, ele vai fazer lá, vai colocar nas suas práticas pedagógicas elementos que contribuem para esse enfrentamento. Né? Obrigado, Christian. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Estamos caminhando juntos, tá? Muito obrigado, meu irmão. Opa! Ok, vamos começar. Você tem que sair, mas teremos outras oportunidades, tá? Obrigado, Christian. E aí, o Fernando Henrique, uma questão que eu acho fundamental é que a Anne fez essa reflexão aqui na fala dela, né? Eu gosto muito da Ijeoma, ela diz: a beleza do antirracismo é que você não precisa fingir que está livre do racismo, né, para ser um antirracista. O antirracismo é um compromisso de combater o racismo onde quer que você encontre, inclusive em si mesmo. Então, se o indivíduo não está sensibilizado, não vai ter prática docente. Não vai ter currículo. Ele não vai na sala dele, que é um espaço sagrado do professor, ele não vai fazer. Se ele não estiver comprometido, se ele não for afetado, ele não vai colocar isso em prática. Não vai. Não vai. Por isso que eu acho importante o papel do indivíduo. Né? A Anne falou isso, né? Pô, vamos ler, gente. Eu tenho 63 anos. Quando eu comecei a atividade aí antirracista, nos anos 80, você não tinha praticamente obra nenhuma. A gente ouvia falar em Angela Davis, mas era algo mitológico, Angela Davis. Chegavam aqui, para a gente do movimento negro, chegava material impresso que vinha de Portugal, com a tradução de português de Portugal, para a gente ler Angela Davis, Charles Carmichael, Malcolm X. Não tinha. Imagina, 83, 84, não tinha nada disso. Né? Hoje, nossa senhora, hoje você tem uma quantidade significativa. E aí, de novo, mas por que não avança? O indivíduo, ele precisa se afetar, Fernando Henrique, para a prática pedagógica dele estar adequada a 1063. Se ele não se afetar, ele não vai fazer. Ele vai achar que é mais uma coisa, que é mais um trabalho.
Agora a educação... agora a educação antirracista é mais uma... Não, a educação antirracista não é mais uma coisa. Não é isso. Certo? Então, hoje você tem uma possibilidade gigantesca de aprender, como a Anne está dizendo aqui. Nossa, dá uma gugada. É livro pra caramba que você tem, né? Não tem... eu costumo dizer, não tem mais desculpa. Hoje não tem mais desculpa. Está aí a obra inteira, praticamente, tudo que a Bell Hooks escreveu. A Bell Hooks foi, né, já faleceu, uma pensadora absolutamente extraordinária. Quando Fernando Henrique Cardoso... Desculpa, né? Quando Paulo Freire foi exilado, numa de suas viagens, né, sem poder voltar para o Brasil, ele foi para os Estados Unidos e a Bell Hooks esteve com ele, né? E a Bell Hooks diz que, conversando, ela se diz freiriana, inclusive, né? Ela conversando com ele teve vários insights, e o Paulo Freire também diz, caramba, eu não tinha pensado na dimensão racial desse poder. O Paulo Freire diz, ela diz, tem um livro dela que é maravilhoso, né, que eu acho que todo mundo deveria... Cadê ele? Estava aqui, agora eu perdi ele, pessoal. Ensinando a Transgredir. Ensinando, onde ela coloca exatamente esse diálogo que ela teve com o Paulo Freire e tal. Ensinando a Transgredir. Vale muito, muito, muito a pena, né? Bell Hooks. Né? Então, Fábio, a gente estudou. Tá aí ele aí. Olha, tá aí ele aí, olha lá, ó. Só tá pronto. A gente tá afinado, hein? Caramba. É maravilhoso esse livro também. A gente estudou aqui no primeiro ano, não foi, Anne Michele? Maravilhoso. Foi um dos primeiros livros que nós estudamos no grupo. Foi o primeiro, eu acho. Maravilhoso. Aqui, acho que a Ana Michele está comentando, ela fez um comentário. A lei determina isso também na matemática. Perfeito! Porque tem gente que acha que é só história, literatura. Não. Todo o currículo. Matemática, física, química. É isso que a lei determina. Todo o currículo. E hoje você já tem conhecimento acumulado para isso, tá, pessoal? Não tá difícil encontrar desculpa, hein? Tá difícil. Obrigado, Tiago. Fábio, meu querido, dá um abraço para todo o povo aí, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Lélia Gonzalez contribuiu demais para as nossas reflexões, né? E, claro, quando eu falo indivíduo, né? O indivíduo, ele pode, que se responsabiliza, ele está 24 horas ligado, né? Obrigado, Patrícia. E aí eu coloco aqui umas questõezinhas que eu acho que vale muito a pena também. Para encerrar, já acabamos, é o último slide. Você tem muito amigo branco? Fala com ele sobre... Diz para ele que ser branco não é ser universal. O branco também é racializado. Uma vez eu estava numa escola que uma colega falou assim, Fábio, quando é que nós vamos fazer o chá de revelação das crianças aqui da escola? Eu, que é isso, chá de revelação? Quando é que a gente vai dizer para elas que elas são brancas? E ser branca faz diferença no país racial. Adorei. Fazer um chá de revelação. Isso mesmo. Há brancos no Brasil que precisam de chá de revelação. Ô, Márcia. Márcia, obrigado. Antropologia, olha aqui. Poxa, antropólogo entre nós. Ney Lopes. Maravilhoso, Fernando Henrique. Maravilhoso. Excelente livro. Obrigado, Fernando Henrique. Muito obrigado, Márcia. Tá numa festa. Olha só, isso aqui a gente pode fazer. A colega perguntou mudanças estruturais. Não depende do indivíduo. Mas tem coisa que o indivíduo pode fazer. Aqui, ó. Tá numa festa, no trabalho, ouviu uma piada racista? Não ria. E pede para quem tá te contando a piada te explicar por que você tem que rir. Não ria. Isso tem. Se for uma piada homofóbica, capacitista, misógina, né? Não ri. Eu tô fazendo esse exercício, tá? Tá funcionando. A pessoa fica sem graça pra cacete. E olha lá o Fábio. Ainda vem com isso, acha? E o Fábio estranho. Por que eu tenho que rir dessa piada que tem um negro, uma negra como alvo? Não ri. Ocupa um cargo de trabalho com poder de decisão? Contrate pessoas negras. Faz a diferença. Convive com pessoas... Trate com dignidade. Mas, Fábio, eu trato todo mundo com dignidade. Claro, tem que tratar todo mundo com dignidade. Mas pessoas negras
num país racista, são invisibilizadas. E como o racismo está naturalizado, a gente tem que sempre lembrar que tem que tratar pessoas negras com dignidade. Senão a gente acaba esquecendo, achando que todo mundo é igual. E não é. E aí, ser antirracista foi o que a Anne Michele disse. É uma prática cotidiana. Por isso que não é ser aliado. O aliado não vai fazer isso. Ele não vai reconhecer, não vai aprender, não vai interpretar, não vai transformar. O aliado não vai. Só vai quando for confortável. Quando começar a ser desconfortável, ele vai embora. Né? Não dá. Não dá. É preciso ser antirracista cotidianamente. Cotidianamente. Eu estou profundamente feliz, profundamente também, por que não dizer, né? Emocionado aqui também, né? De ter dialogado com vocês aqui. Muito obrigado, Jaqueline, Isabel, Samuel, Geilza, Isabela, Caroline. Peraí, gente. Não vou encerrar assim de qualquer jeito, não. Eu vou encerrar aqui tocando uma música que foi imortalizada, né? Não é dela, mas foi imortalizada pela Dona Ivane Lara. Vambora, Walter! Bora, Denise! Bora, Caroline! Bora, Jaqueline! Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Bora, Milene! Negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade, um sorriso negro. Bora, Patrícia! Sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Bora, Paola! Negro sem emprego, fica sem sossego. Bora, Milene! Negro é a raiz da liberdade. Bora, Denise! Negro é a raiz da liberdade. Negro é a raiz da liberdade. Isso, negro é a raiz da liberdade. Sejamos antirracistas. Não esqueçam de assinar a lista que está aqui. A Paula está dizendo aqui, não vai embora. Antes de assinar a lista de presença, para você pegar, caso queira, o certificado, não é isso, Paula? Isso. E vou divulgar agora também o link para avaliação do evento, porque isso é muito importante quando a gente pede a renovação, quando a gente solicita a renovação. Tem mais mensagens aqui, olha, Fábio. Um abraço negro traz felicidade. Essa felicidade deve ser compartilhada. Perfeito, professor. Muito obrigada pelo encontro. A Caroline, ela é do nosso grupo e o TCC dela foi para uma educação antirracista, tá? Muito boa palestra. Professor, parabéns, professor Fábio. Excelente explanação. Teve um aqui também assim... Não levantei a mão, foi palmas. E, na verdade, foi o Tocantins inteiro. Maravilhosa apresentação, Fábio. Agradecemos muito. Meu coração salgueirense agradece por todos os ensinamentos de hoje. Fábio, assim, com muita, muita gratidão que a gente agradece a sua presença, o compartilhamento de todo o seu conhecimento, tá? Aguardamos você mais vezes aqui com a gente. Aos que estão assistindo, os nossos encontros sempre acontecem segunda-feira. Na verdade, segunda-feira, cada 15 dias, de estudos e palestras, aí são mensais. Geralmente, segunda-feira, às 2 horas são as palestras, mas os estudos também, segunda-feira, às 14 horas. Eu acho que a escola tem um poder muito grande, sabe? E assim, porque assim, na educação, na criança que a gente vai conseguir fazer a mudança nesse mundo, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque às vezes na escola que a gente apresenta à criança essa dimensão de mundo, porque ali dentro de casa fica tudo muito limitado. Então, posso encerrar? Ou querem apresentar mais alguma pergunta, alguma questão? Excelente live, um grande aprendizado sem preço, de fato. Gratidão.
Eu quero encerrar trazendo Cida Bento, porque o Fábio, o professor Fábio da Silva Conceição, começou trazendo uma música que dizia assim, ó, a escola que não conta a minha história. Tinha um trechinho que falava isso, a escola que não conta a minha história. E Cida Bento, ela diz o seguinte, ó, não é apenas por atos discriminatórios que se verifica se uma instituição é racista, mas também por taxas, números de profissionais, prestadores de serviço, lideranças e parceiros com perfil monolítico em que não se vê a diversidade. Então, com a fala, eu trago a fala da Cida Bento para encerrar esse nosso momento de hoje, de muito estudo, muito aprendizado. Agradecer ao Fábio mais uma vez. E esperamos você outras vezes, tá? Uma honra, vai ser um prazer, um privilégio. Muitíssimo obrigado, Paula, professora Anne, todos os presentes aqui, Léo, Rian, Evelyn, Walter, Caroline, Isabela, Samuel, Isabel Cristina, Ana Oliveira, Milene, meu xará Fábio, Fernando Henrique, Denise, Carla, Giovana, Vitória, Hanna. Muito obrigado a todos e todas. Vamos fazer uma foto, quem puder abrir a câmera. Estou na área, já. Estou na área, já fiz até o cabelo aqui, acertei. Quem puder abrir, fala, Fernando, obrigado. Fábio, obrigado. Milene, obrigado. Fala, Léo, brigadão. Hanna, obrigado. Ana Oliveira, obrigado. Maria Neide, obrigado.